Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Imagine a seguinte situação: um papel com suas informações e dados pessoais está sendo distribuído em vários locais públicos ao mesmo tempo, como se fizessem parte de um folheto. Isso claramente te deixaria exposto, exposta, em perigo, porque alguém pode fazer uso inadequado dessas informações. Agora, como identificar uma situação que gere exposição no mesmo sentido, mas a exposição espiritual? A religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo responde. Nosso convidado é o irmão Emerson Damásio, ministro pregador da religião divina. Irmão Damásio, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Irmão Gesiel, é a nossa saudação fraterna a todos que acompanham a comunicação 100% Jesus. E aproveitamos para lembrar que as perguntas são recebidas pelo WhatsApp, código 11 99831 8195, também pelo campo de comentários do YouTube. Se você está assistindo a essa transmissão pelo canal Religião de Deus Vídeos, deixe aqui a sua pergunta no campo de comentários. Também pelo telefone 0300 10 07 940. Começamos aqui, irmão Damásio, com a pergunta de um ouvinte ou ouvinte que prefere não se identificar, que nós respeitamos esse direito. É uma pessoa de Vitória, no Espírito Santo. Minha mãe sempre disse que sair de casa nessa época do ano é mais arriscado, que a gente fica mais vulnerável à ação espiritual negativa. E aí vem aqui a questão: por que ir a bares e festas nessa época do ano pode me deixar espiritualmente vulnerável? Muito obrigado a você, minha irmã, a você, meu amigo de Vitória, Espírito Santo, e a todos que nos acompanham neste momento. A sua mãe tem razão quanto à preocupação dela, porque todos nós estamos expostos a vibrações que o ambiente exala. E de acordo com aquilo que as pessoas estão pensando em determinadas localidades, em determinados ambientes, pensando, falando e fazendo, como um verdadeiro imã, atraem para esses espaços seres espirituais que estão na mesma frequência vibratória. Sobre esse tema, o irmão Flecha Dourada, Espírito de Luz na Quarta Revelação, a Religião Divina, na revista Jesus Está Chegando, edição 99 de dezembro do ano de 2007, essa revista lançada mensalmente pelo irmão Paiva Neto, que comanda a Revolução Mundial dos Espíritos de Luz, na qual o irmão Flecha Dourada se manifesta pela sensitividade do cristão do Novo Mandamento, Chico Perioto. Na página 28, observe o que ele vai nos dizer. Abrir aspas. O mundo espiritual é um imã. É isso que as pessoas às vezes não querem conhecer. Ouvem, mas não querem saber. O poder da mente pensa uma coisa até que atrai coisa boa ou ruim. Fechar aspas. Por que ele diz atrai coisa boa ou ruim? Porque Paulo Apóstolo, na epístola dele aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, ele nos diz que nós estamos cercados, ladeados por uma multidão de testemunhas invisíveis. São espíritos, cuja qualidade vai depender da nossa sintonia. O que estamos pensando, o que estamos falando, o que estamos fazendo, vai determinar que tipo de sintonia, que tipo de acompanhamento espiritual teremos. E os ambientes em que vamos também definem a qualidade espiritual desse acompanhamento que vamos ter, invisível aos nossos olhos. O nosso irmão Flecha Dourada disse que o mundo espiritual é como um imã. Nessa época do ano, infelizmente, muita gente está suscetível a pensar, por exemplo, em questões do sexo desregrado, na perversão sexual, no excesso na bebida, no cigarro. Muitos, inclusive, infelizmente, pensando em trair sua namorada, namorado, seu marido, sua esposa, e aí vai atrair para junto de si espíritos que ainda estão presos a determinados comportamentos na Terra. O sexo desregrado, a bebida, portanto o cigarro e outros comportamentos ilícitos. Sobre isto, no livro A Missão dos 70 e o, entre aspas, Lobo Invisível, o escritor Paiva Neto, autor da obra, na página 245, no subtítulo Revolução dos Costumes no Mundo Espiritual, num dado momento ele diz assim, a partir da página 245,
Existe uma forma de alimentação peculiar para os que se encontram no mundo invisível. Por exemplo, os desencarnados, quando ainda bastante presos à matéria, muita vez se abastecem inalando princípios vitais dos seres humanos. Vou abrir um parêntese. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: fiz vários exames, e não estamos dizendo que todos os casos sejam isto, e nada me aparentava como um problema, mas eu me sinto fraca ou fraco, meu organismo parece não estar bem. Muitas vezes, espíritos obsessores vão inalando as energias do ser encarnado quando ele assim o permite, ao entrar na frequência vibratória. Você que está acompanhando a Super Rede Boa Vontade de rádio, a Boa Vontade de TV, pelo YouTube, pela televisão, você está nessa frequência, portanto protegido espiritualmente. Mas quem está exposta ou exposto a programações que infelizmente incentivem comportamentos errados, vai estar à mercê desse tipo de espírito desencarnado que suga as energias. Um ambiente em que você frequenta que infelizmente incentiva determinados comportamentos ruins, você também poderá estar vulnerável a isto que o irmão Paiva está dizendo. Ele diz assim: inalando princípios vitais dos seres humanos, que em geral ignoram que há vida após a vida, ficando desse modo expostos a um covarde e perverso tipo de vampirismo. Lá adiante, ele vai dizer o seguinte: no tocante às criaturas terrenas que atraem para o seu convívio entidades inferiores, ele diz assim: estas se aproveitam dos seres humanos a fim de continuar vivenciando as sensações da carne. Então muita gente, muitos espíritos, abrindo parêntese, ainda estão presos ao sexo. No mundo espiritual, a forma de vida é diferente, é muito mais sublime. E esses espíritos, muitos permanecem na Terra. E este período de feriado prolongado, muita gente está pensando no sexo desregrado, no uso abusivo das drogas que não deve ser usada em hipótese alguma. Muita gente pensando em comportamentos que não devem pensar e nem fazer. E aí, como um imã, como disse o irmão Flecha Dourada, atraem para junto de si esses espíritos sobre os quais o irmão Paiva está nos dizendo, querem continuar vivendo aquela sensação do sexo, da bebida, do cigarro, das drogas ilícitas, dos prazeres que traem, infelizmente, consequências ruins para nós. E o autor conclui: sentindo os aparentes prazeres das comidas fortes, do fumo, das bebidas alcoólicas, o que constitui uma tremenda infelicidade, aspecto a ser cruelmente demonstrado pelo tempo. O autor prossegue, mas nós nos atemos a este ponto. Meu irmão, sua mãe está completamente com razão. Muita atenção, gente que nos acompanha, com quem você anda, aonde você vai, os ambientes. É um momento em que o planeta Terra atrai entidades evoluídas mais fortemente. Qual é melhor a fazer? Ficarmos em casa na sintonia elevada, nos protegendo espiritualmente. Você levaria um ladrão para dentro da sua casa? Um assassino para dentro do seu lar? Muita gente, sem saber, está levando seres mais perversos por não vigiar. Portanto, nós não condenamos ninguém, mas a religião divina tem o papel de alertar com clareza e com fraternidade a todas e a todos que nos acompanham. Para encerrar, irmão Damásio, aqui a pergunta da Márcia Portes. Ela é do Mato Grosso do Sul. Eu acredito que a Márcia represente a todos nós que buscamos também esse mesmo propósito que ela coloca aqui na sua pergunta. Como podemos nos proteger desses riscos espirituais? Marta, muito obrigado a sua pergunta. Eu vou direto ao livro A Missão dos 70 e o Lobo Invisível. Agora na página 140, o autor e escritor Paiva Neto, ele traz um trecho do Evangelho segundo Mateus capítulo 12, versículo 43 a 45 e Lucas capítulo 11, versículos de 24 a 26. Quando Jesus explica que o espírito imundo, quando é expulso do ser humano, entidades evoluídas que nos acompanham, esses espíritos vão para lugares áridos e procuram depois achar um lugar para descanso. E se a casa, ou seja, aquela criatura que não se cuidou, apesar de ter sido livrada daquelas entidades,
poderá atrair para junto de si esses espíritos novamente. Aí o autor diz assim o seguinte num dado momento, tá? Ele diz assim, que os espíritos impuros voltam. Vemos, portanto, claramente que apesar de ter sido o seu espírito limpo pelo poder superior, esse homem acabou atraindo de novo para perto de si o obsessor que o escravizava. E para piorar a situação, o espírito impuro veio acompanhado de mais 7 espíritos involuídos, lobos invisíveis, que o autor coloca entre aspas. Adiante, ele diz assim: encontramos esta ordem do Divino Mestre àqueles que pelo seu poder foram curados. Vão, mas não pequem mais. Portanto, corrijamos os nossos comportamentos. Aí o autor pergunta por quê? Porque não adianta você ficar livre do obsessor, do demônio, da alma em atraso e cair novamente nas suas garras. Repetimos, tem de manter-se em oração e vigilância constantes, de modo que se impeça a ação do espírito inferior, para que ele não volte a dominá-lo ou dominá-la. É Jesus quem diz, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, versículo 38, orai e vigiai para não cairdes em tentação. Orar, nós daqui a pouco teremos o momento da oração, e vigiar é utilizar o nosso tempo para a prática do bem. Por exemplo, aos sábados, nesse período de feriado, às 10 da manhã, é o nosso encontro na Igreja Ecumênica. Você estará vigiando, utilizando o seu tempo para ações no bem. Para saber o endereço mais próximo da sua casa e de uma igreja ecumênica da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, você pode acessar o portal religiãodedeus.org ou ligar para a nossa central de atendimento 0300 10 07 940. Vai ser muito bem acolhida, muito bem acolhido, orientada, orientado nessa grande casa de Deus na terra, que é descrita pelo irmão Paiva como escola de iniciação espiritual de portas abertas. Saiba o endereço mais próximo de você também pelo WhatsApp, código 11 99831 8195. Peça o endereço aí próximo à sua residência, que a nossa equipe vai compartilhar essa informação. Código 11 99831 8195. Essa foi mais uma edição do quadro Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo Responde.